crianças! Sou eu de novo, tia Cris. Hoje nós vamos conhecer uma grande história. Como é que vocês estão? Como é que está a família? Tá tudo bem? Então, se eu colocar a mão nessa vela, qual que é a tendência de acontecer? É queimar o meu dedo, não é isso? E queimando o meu dedo, ele vai abrir um machucado, uma bolha, provavelmente, né? Só com esse foguinho aqui. Mas essa história que eu vou contar hoje é de um fogo muito maior, mas muito maior, que 3 personagens da Bíblia passaram. Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas será por que eles foram parar nesse fogo tão alto? Que não é um fogo de uma velinha qualquer. Vamos saber a história? Então vamos lá. Em Daniel 3,17 fala o seguinte: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Mas será por que eles falaram assim com o rei? O rei Nabucodonosor, né? Ele se sentia, né? Como a gente diz por aí, se sentia a última bala do pacote. Mas o que aconteceu, crianças? Para ele, era uma brilhante ideia que ele tinha tido. O que ele faria? Ele faria uma grande estátua de ouro para que todos daquela cidade, governadores, prefeito, todo o exército dele, todo o povoado, adorasse a ele. E assim, ele colocou em prática o seu plano. Mandou construir a estátua, né? E fez um decreto. Nesse decreto falava o seguinte: que no dia da inauguração dessa estátua, todo o povoado, todos os governadores, todos os prefeitos, né? Todo o povoado, todo mundo ali daquela cidade, teria que prostrar perante a estátua e adorar a ele. Essa história não está muito bem, né? Eu acho que nenhum cristão ia gostar disso. Então, o que aconteceu? Chegou o grande dia. Ele recebeu aquela estátua enorme, aquela estátua bonita, e ele se encheu com aquela estátua. Ficou todo orgulhoso, aquele rei Nabucodonosor, porque ali ele se sentiria que todos iam prostrar perante ele. Mas não foi bem assim, viu? Então chegou o grande dia e ele falou que ao soar das trombetas, né, dos instrumentos ali, todos teriam que abaixar e adorar a ele. E assim foi feito. O exército dele ali, né? Eu imagino que seja de um lado, do outro, com ele lá sentado no trono dele, né? Como realmente na cabeça dele um verdadeiro rei que manda em tudo, né? Ele mandou para que o exército soasse a trombeta. E ali foi soada a trombeta. E todos na cidade inteira, ouvindo o som daquelas trombetas, daqueles instrumentos, prostraram perante o rei e adoraram a imagem dele. Porém, de repente, chegou ali perante a pessoa dele, uns do pessoal do exército dele, né? 3 do exército dele chegou naquele momento e disse para ele: rei, não aconteceu como você queria, Nabucodonosor. 3 não se prostraram perante a estátua. Mesmo ouvindo as trombetas, eles não se prostraram.
e falaram que não ia adorar. Aquela estátua não ia se prostrar. E o rei ficou furioso. Mas ele ficou tão furioso que ele mandou buscar eles na hora. E quem eram esses três? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Exatamente os servos do nosso Deus. Aquele que tinha o Senhor na vida deles, que tinha Deus na vida deles. Mas mesmo assim eles foram. E ali eles se apresentaram perante o rei, né? E falaram com o rei. O rei falou assim: vou te dar mais uma chance. Vou dar a vocês mais uma chance. Vou mandar soar a trombeta novamente para que vocês se arrependam e prostrem perante a mim e adorem. E assim foi feito, crianças. Ele mandou novamente soar a trombeta. Mas adiantou? Não adiantou. Sadraque, Mesaque e Abidnego se manteram fiéis a Deus. Fiéis ao Senhor. Mas aí, perante a fidelidade deles, o rei ficou ainda mais furioso. E falou para eles: perante a atitude de vocês, vocês serão lançados na fornalha ardente. Então, o que que aconteceu? Só que a fornalha era acesa no nível só, né? Porque era o suficiente. Se uma vela eu me queimo, imagina uma fornalha cheia de fogo e eu jogada lá dentro. É claro que ia me matar ali na hora, né? Mas o rei falou assim: acende a fornalha 7 vezes mais. Porque o ódio dele era tanto que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostrou perante aquela estátua para adorar a ele, que ele mandou: amarre eles e joga na fornalha, porque ela será acesa 7 vezes mais. E mandou que o exército dele, aqueles guardas que serviam a ele, pegasse Sadraque, Mesaque e Abidnego, já amarrados, e jogasse dentro da fornalha. E assim foi feito. O rei jogou Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro daquela fornalha. Porque o rei falou assim: sem eles, todo o povoado já me adorou. Somente eles não se prostraram. Mas, crianças, aí é que vem todo o cuidado do Senhor, a fidelidade do Senhor, esse Deus zeloso que nós temos. Eles foram jogados sim, mas de repente, o que que aconteceu? O rei se assustou, ficou admirado do que estava acontecendo. E o que estava acontecendo, tia Cris? O que estava acontecendo? Simples. Não havia mais 3 na fornalha, havia 4. Mas como assim 4 se foi jogado 3? Havia 4 e não estavam amarrados, estavam passeando na fornalha. E quem é esse quarto? É o nosso Deus, queridos. É o nosso Deus, crianças. O nosso Deus estava ali, livrando Sadraque, Mesaque e Abidnego daquela fornalha. Porque eles foram fiéis a Deus. Eles não foram fiéis ao rei, mas foram fiéis ao Rei dos Reis, que é o nosso Deus. E ali admirou-se o rei e disse: meu Deus, o que aconteceu? Todos eles estão desamarrados e há 4 pessoas. Vou chamar eles para fora. Será que essa fornalha não está acesa o suficiente? Mas só dele se aproximar, ele já sentiu o calor. Mas ali dentro havia uma pessoa com Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim formando 4. E assim o rei chamou. Ele gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, saiam.
E eles saíram da fornalha. Olha que bênção, crianças. Eles saíram da fornalha andando, normal, sem um fio de cabelo queimado. E a partir daquele momento, um outro decreto do rei foi feito. Que todos ali, naquela cidade, naquele povoado, sendo governadores, sendo quem for, inclusive ele, que todos adorassem ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Inclusive eles, criança, inclusive ele se prostrou perante o nosso Deus, porque viu que não há poder maior do que o nosso Deus. E assim esse decreto foi dado pelo rei. Crianças, não há coisa melhor do que a gente servir a um Deus assim. Mesmo vocês aí, crianças, fale com o seu Deus. Fale com o nosso Deus. Ele te ouve a todo instante e te livra. E isso me faz lembrar que lá em Êxodo 20, que nós já aprendemos na escolinha sobre os 10 mandamentos. E os mandamentos falam o seguinte: não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, e nem se encurvará perante elas. E esse mandamento foi dignamente cumprido na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por isso eles tiveram essa grande vitória. Crianças, eu espero que vocês tenham curtido essa história maravilhosa, que ao estudar essa história me emocionou de saber o poder que o nosso Deus tem. Nada é maior do que o nosso Deus e poderoso. E se nós seguirmos o mandamento, adorarmos somente a Ele, Ele é um Deus zeloso para nos livrar de qualquer coisa. Que o Senhor abençoe a sua vida, criança. Que o Senhor abençoe o seu lar. Que o Senhor abençoe sua família. Em nome de Jesus. A tia Cris, como você sabe, estou morrendo de saudade. Um grande beijo. Tchau!